E o nosso entrevistado de hoje é o enólogo da Carmim, Rui Veladas. Ele veio direto de Portugal para apresentar o lançamento da nova safra da Garrafeira dos Sócios 2017 aqui no Brasil. E além disso, ele contou muito mais sobre essa região vinícola tão querida e apreciada pelo paladar dos brasileiros. Rui, seja sempre muito bem-vindo ao Brasil, sempre um prazer conversar com você. E eu não poderia começar este bate-papo sem voltar à história do Alentejo. O Alentejo, por muito tempo, ele foi tido como uma região de alta produtividade, vinhos medianos, mas em um curtíssimo espaço de tempo essa realidade mudou. O que aconteceu para o Alentejo chegar tão rápido a esse status tão importante dos melhores vinhos de Portugal? Bom, não foi uma razão, foram várias razões. Eu começava pelo aumento de produtores. A região teve um crescimento, especialmente a partir de 2003, passou de cerca de 30 produtores para quase 300 produtores. E essa concorrência, esse aumento de competição, provocou a melhoria geral dos vinhos da região. Por outro lado, a melhoria do ponto de vista tecnológico e também a melhoria do ponto de vista de equipas de enologia. É preciso não esquecer que em Portugal não existiam cursos de enologia propriamente ditos até o início dos anos 90. Só a partir dessa altura começaram a ser criados. Neste momento existem vários no país. E isso foi também uma razão bastante importante para o salto qualitativo. Fora a chegada de enólogos dos 4 cantos do mundo que existem hoje em dia na região e que contribuem para a qualidade dos vinhos. É interessante que o brasileiro ele sempre apreciou muito o vinho chileno, argentino, e Portugal é uma transição muito... Quando eu falo Portugal-Alentejo, ela é uma transição muito leve e agradável para entrar no velho mundo. O que o vinho alentejano tem de tão especial e que agrada o paladar do brasileiro? O vinho alentejano tem na sua gênese os consumidores locais. Era um vinho do trabalho, um vinho do dia-a-dia. Até ao meados do século passado era um vinho que não era comercializado fora da região. Era consumido especificamente ali para esses fins. E essa utilização do dia-a-dia foi a pouco e pouco canalizando quer as variedades que se instalaram, quer a forma de produzir vinhos, na direção de vinhos com características, eu diria, um pouco de novo mundo. Ou seja, vinhos com taninos fáceis, com taninos maduros, nada agressivos, nada astringentes, e dominados pela fruta. E essas características tornaram-nos perfeitamente adaptados à maior parte dos gostos. Primeiro em Portugal, daí que eles rapidamente tenham tido o sucesso que tiveram, especialmente dos anos 80 e 90, passaram a ser rapidamente os vinhos mais bebidos em Portugal, e mais tarde, a partir do início deste milénio especialmente, um pouco por todo o mundo. Interessante que, num primeiro momento, numa primeira lembrança para um consumidor, ele lembra do vinho alentejano com uma potência de fruta, uma potência de aromas, sabores e álcool. Mas a gente não pode generalizar. O Alentejo ele é muito grande, ele é muito rico de terroir. Eu acho que é muito interessante você pontuar para nós as possibilidades que a gente pode encontrar no Alentejo. Sim, temos que partir inevitavelmente por aquilo que é o maior património do país, não diria apenas do Alentejo, que é a diversidade genética que existe, as imensas castas portuguesas, e dentro dessas castas portuguesas, imensa diversidade dentro das próprias castas, diversidade intravarietal, que permitem adaptar, encontrar casamentos quase perfeitos para diferentes terroirs que existem na região. Desde regiões montanhosas como seja Porto Alegre, no norte do Alentejo, regiões de litoral, o litoral alentejano, bastante mais úmidas e bastante mais frescas, regiões de climas continentais, como é o caso de Reguengos e da Carmim. Esses casamentos entre terroir, entre solos, clima e castas,
têm permitido, primeiro, produzir vinhos bastante diferentes dentro da região e, ao mesmo tempo, produzir vinhos bons, vinhos equilibrados acima de tudo. E esses vinhos alcoólicos que falamos aqui são vinhos, na sua grande maioria, também equilibrados. É verdade. Têm álcool, mas têm acidez, têm estrutura e, no final, têm frescura. Tal como e um bom vinhos preço. que encontramos no litoral ou na região norte do país, do Alentejo. E preço, claro. Ele chega muito competitivo para a gente aqui também, é um diferencial para o brasileiro. Sim, isso foi uma característica que também ajudou os vinhos a popularizarem-se em Portugal e obviamente, são um argumento também fora de Portugal. É interessante comentar com vocês que o Alentejo ele tem uma cultura de vinificação em cooperativa, não é, Rui? Eu acho que é bem legal você explicar para a gente, porque existe um preconceito de diminuir a importância da cooperativa, mas numa região tão grande como o Alentejo, é importante a união para que vocês possam chegar ainda mais longe e propagar a qualidade, porque afinal o investimento das cooperativas em estrutura é altíssimo, não é? E temos que pensar também que existe uma componente cultural muito importante associada ao cooperativismo e também à história da própria região. Eu falei há pouco que a região até meados do século passado essencialmente consumia o que produzia, mas consumia através de pequenas adegas que existiam um pouco por toda a região, centenas de pequenas adegas, aquelas adegas de talha, de ânforas, que produziam precisamente pequenas quantidades de vinho, mas eram os vinhos daqueles proprietários, daquelas vinhas. E essa vontade de produzir o seu próprio vinho foi-se perpetuando, mas acabou por evoluir. E evoluiu no meados do século passado com a construção das cooperativas, que, digamos, é uma versão mais realista dessas pequenas adegas. É uma adega grande, mas que ao mesmo tempo permite a esses pequenos viticultores serem co-proprietários de um vinho, não é? E manterem esse orgulho de terem uma ligação a um vinho específico produzido na sua região e com uma identidade e com uma origem própria. Rui, eu tenho uma curiosidade. Como que você lida com essa questão de tantos sócios, né, na Carmim, cada um com um posicionamento, com uma ideia, um lote na cabeça para vinificar? Como que você lida com esse ego, com essa vontade de cada produtor? Regras, muitas regras. Regras. O que fazemos é basicamente pagar melhor uvas que sejam sujeitas a um controle rigoroso de maturações, parcela a parcela, casta a casta, e que sejam entregues também separadas, parcela a parcela e casta a casta. E com isto o que nós obtemos é uvas de cerca de 5.000 parcelas homogéneas, que nos permitem ter uma matéria-prima de ótima qualidade e muita diversidade, por onde fazemos os nossos lotes, os nossos cortes. Desse ponto de vista, eu sinto-me mais um privilegiado, porque nada melhor para nós do que termos 5.000 ferramentas ao nosso dispor para fabricarmos os nossos lotes. É interessante, porque vocês têm dezenas de rótulos na Carmim hoje. Como que vocês fazem assim, o posicionamento do produto? Tem algum que é criado, pensado especialmente para o mercado brasileiro ou especialmente para algum outro mercado? Como que vocês posicionam a questão dos rótulos da Carmim? Bom, funciona sempre ao inverso, ou seja, temos que perceber o que é que os nossos clientes querem em função do perfil de vinho que entendemos que os nossos clientes preferem, vamos definir tudo o resto, desde a tecnologia de vinificação até e acima de tudo à escolha das parcelas e também ao momento de colheita da uva. Se estamos a falar em vinhos, por exemplo, de gama média, de entrada, provavelmente vamos escolher momentos de maturação mais precoces. Se estamos à procura de vinhos de reservas, topos de gama, provavelmente vamos pensar em colher uva daquela parcela algo mais tarde
com maturações mais completas. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre a história da Reguengos, ali, da região que a Carmim está inserida. Qual que é a tipicidade dessa região? A região de Reguengos é caracterizada por um clima continental, com 600 milímetros de pluviosidade anual e com mais de 3.000 horas de sol. É uma região de clima continental, com temperaturas bastante baixas no inverno e bastante altas no verão, e, portanto, todas as castas que ali estão instaladas são castas adaptadas a esse tipo de circunstâncias. Juntava aqui as características de solos, são solos de baixa capacidade de retenção de água, portanto, de média e baixa fertilidade, essencialmente solos graníticos, e esses solos, digamos, associados a um clima também ele austero, do ponto de vista de pluviosidade e de calor, significam, regra geral, duas coisas: consistência de qualidade, porque são vindimas secas, e vindimas secas dão consistência de qualidade, e, em segundo lugar, dão-nos concentração na uva, riqueza na uva e riqueza nos vinhos. E hoje, quantas uvas vocês plantam hoje ali na região? Nós temos aproximadamente, entre brancos e tintos, cerca de 20 variedades que estão plantadas dentro desses 3.000 hectares. Essas variedades produzem-nos, em média, aproximadamente cerca de 16 milhões de quilos de uva, a partir dos 3.000 hectares, e por sua vez dão origem a cerca de 30 referências base, com algumas variantes que eventualmente podemos fazer para um país específico. Uhum. E daí, dessas variedades, quantos vinhos compõem o portfólio da Carmim? Nós temos duas linhas base, a linha Reguengos e a linha Monsaraz, que são, coincidentemente, o nome da cidade, Reguengos de Monsaraz. Essas linhas têm referências quer a nível de entrada de gama, quer a nível de topos de gama e tudo pelo meio. Inclusive alguma linha de varietais associada à referência Monsaraz. De forma que depois temos algumas edições especiais, temos alguns vinhos especiais. Um dos mais antigos, o Regia Colheita, que data dos anos 90, também um dos primeiros reservas brancas a ser criados na região. E depois alguns projetos um pouco mais recentes. O Bom Juiz começou no início do milénio, a primeira edição foi precisamente no início do milénio. E depois as referências de vinhos mais tradicionais, onde vamos buscar algumas técnicas mais ancestrais de fazer vinho, como é o caso, por exemplo, da linha Tarefa, vinhos vinificados em Évora. É interessante que você já está há 20 anos ali como enólogo da Carmim, mais de 20 anos, mais de 2 décadas. Como você tem visto esse retrocesso de técnicas de vinificação? Porque eu acho que a enologia avançou tanto e tão rápido que está sendo interessante esse caminho reverso de você recuperar técnicas ancestrais para vinificação. Como que o Alentejo, que já é uma região que é referência dos vinhos de talha, está se comportando nesse resgate antigo de vinificação? Eu acho que é uma abordagem bastante madura que a região está a ter, que é, do ponto de vista genérico, é um bocado pensar precisamente que esta evolução tecnológica que assistiu na região foi talvez demasiado rápida e que algumas coisas que podiam não estar formalizadas ou sedimentadas em conhecimento científico, mas era conhecimento empírico que existia associado às técnicas ancestrais, poder-se-á ter perdido quando foi substituído pelas novas tecnologias. E, portanto, o nosso objetivo, nosso e de vários outros produtores da região, é precisamente tentarmos recuperar, fazermos um pouco de arqueologia enológica, tentarmos recuperar algumas dessas técnicas, quer para o futuro, quer porque o próprio conceito de vinho vai para lá daquilo que é um produto alimentar, um produto de consumo, um produto sequer lúdico. É também uma manifestação, é um ato cultural. E, portanto, como ato cultural que é importante preservar aquilo que ficou para trás. Independentemente de ter ou não terem virtudes do ponto de vista da enologia. Falando na Carmim especificamente, o que nós procuramos fazer é irmos buscar essas técnicas, mas interpretando um pouco à luz daquilo que é os nossos conhecimentos atuais. Rui, falando em vinhos atuais, em lançamentos, o que trouxe você ao Brasil foi para apresentar a nova safra do Garrafeira dos Sócios, que é o vinho ícone da Carmim,
Eu gostaria que você contasse para a gente um pouco mais sobre a criação enológica desse vinho tão especial para vocês. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que é uma dívida também que nós temos, porque antes da pandemia já tínhamos previsto fazer umas provas verticais de garrafeira e não fomos impedidos pela pandemia, de forma que esta é uma versão algo alterada daquilo que pretendíamos fazer em 2020, mas que já tínhamos em dívida há uns anos esta parte. O Garrafeira foi, em primeiro lugar, o primeiro garrafeiro a ser produzido na região. É um vinho, como o nome diz, pensado para garrafeira. É um vinho que tem que ter capacidade de estágio. E essa é uma das primeiras condicionantes. Portanto, as uvas que são escolhidas para garrafeira têm que ser uvas de superior qualidade, superior concentração, especialmente concentração tânica. E tem uma particularidade aqui na história do Garrafeira, que é, ele foi originalmente pensado, em 82, para distribuir apenas pelos associados. Não era um vinho para comercializar. Acontece que, enfim, logo na primeira edição algumas quantidade acabou por ser comercializada e a partir daí, nas edições seguintes, transformou-se numa referência e, acima de tudo, num ícone da Carmim. Um ícone elaborado só em colheitas especiais. Sim, como eu já disse, tem que ser uvas de superior qualidade, portanto temos um cuidado extremo na seleção das parcelas que alimentam o Garrafeira. Tem que ser... O corte é sempre a base de Alicante Bouschet e de Touriga, daí só com as secundárias modificando de acordo com a safra? Não, o corte do Garrafeira sofreu algumas alterações, como o próprio encepamento, as próprias variedades que existem plantadas também foram sofrendo evoluções ao longo das décadas. Nos anos 80 a base teria uma abundância maior, por exemplo, da casta Castelão, da casta Trincadeira, da casta Aragonês. Nos anos 90 um pouco isso também. Só a partir do final dos anos 90 e anos 2000 o Alicante começou a ganhar protagonismo e mais recentemente nas últimas edições a Touriga Nacional tem participa aliás nas seus lotes, e algumas outras castas secundárias, porque existe uma outra questão fundamental para o Garrafeira, que é a complexidade. A complexidade aromática consegue-se, entre outras formas, através da mistura de castas. E é o que nós conseguimos aqui, com misturas de Alicante, Touriga Nacional, no caso do 14, um pouco de tinta caiada, e no caso do 2017, um pouco de aragonês. Que são as duas safras que a gente encontra aqui no Brasil, a 14 e a 17. É interessante que você vinifica os varietais em separado e faz o blend depois, que ele já estagia em barrica. Isso. Nós basicamente colocamos em barrica os vinhos logo após fermentação, colocamos em estágio de barrica durante cerca de 18 meses. A partir dos 12 meses de estágio, começamos a fazer simulações de lote até que ficamos satisfeitos. No caso destas duas edições, atingimos o ponto ótimo, na nossa opinião, por volta dos 18 meses de estágio, e é nessa altura que misturamos os vinhos elementares, o Alicante Bouschet, a Touriga Nacional, a Tinta Caiada ou o Aragonês, no caso do 2017. E são vinhos de guarda? São vinhos claramente de guarda. São vinhos que podem durar várias décadas. São vinhos que têm uma evolução, ou estão pensados para terem uma evolução, obviamente, na direção de aromas terciários, mas, acima de tudo, também uma evolução do ponto de vista de polimerização de tanino, que conduz a uma maior macieza do vinho, uma maior persistência, uma maior retronasal. Portanto, é o típico para um vinho com grande potencial de guarda e para produção de qualidade superior, diria eu. Rui, é sempre um privilégio participar de uma vertical e você poder ter uma degustação real da evolução da garrafa na taça. Conta para nós um pouquinho de cada vinho. Nós temos aqui o Regoengos, o ícone da Carmim, 2014 e 2017. Foram safras bem diferentes, com uma questão climática bem diferente. O que a gente encontra em cada um deles? Então, em 14 tivemos um ano essencialmente dominado pelo calor, na fase final de maturação, vindimas muito antecipadas, mas, acima de tudo, fruta muito equilibrada, e os vinhos manifestam isso. São vinhos muito equilibrados, com boa acidez. Este Garrafeira de 2014, neste momento, está dominado pela fruta preta,
pela amora, pela ameixa preta, mas tem aqui notas bastante frescas, notas de alcaçuz, notas mais vegetais, que lhe dão precisamente essa frescura aromática e que lhe dão precisamente esse potencial para lidar com bons pratos de carne, não necessariamente pratos demasiado simples, eu não diria ir tanto para grelhados, ou se fosse para grelhados, sempre acompanhados de uns molhos com alguns balsâmicos, com algumas notas mentoladas. Porque até no 2014 a gente percebe uma nota balsâmica no próprio vinho. Eu acho que pode ser algo que acrescenta no paladar ter essa junção de aromas e sabores. Claramente, algum especiado, alguma pimenta, claramente ajuda também. E você sugere decantar esse vinho 14, 17? Pelo menos abrir, não necessariamente decantar. O vinho não está fechado, aguentou perfeitamente o estágio, não está muito contido do ponto de vista aromático e, portanto, alguma abertura prévia, 1 hora antes, será suficiente, desde que tenhamos copos como estes, com boa capacidade para arejamento. E o 17 a gente já teve uma condição climática totalmente diferente de 14. Sim, 2017 começou logo na primavera com características muito específicas, uma floração bastante contida, portanto, cargas por planta, uma quantidade de cascos por planta muito reduzida, tivemos menos 20 a 30% da produção normal, e isso criou basicamente ótimas condições para que a planta criasse de forma perfeita a uva que tinha, a pouca uva que tinha. Isso conduziu basicamente a frutos com muita concentração. Tivemos hiperconcentrações esse ano, não apenas na Carmim, um pouco por todo o país, e isso nota-se neste vinho. É um vinho com tremenda estrutura, volta aqui a estar dominado por fruta preta, mas sempre com algumas notas mentoladas a dar-lhe frescura, e depois esse tanino de 2017 que lhe dá uma longevidade ou um potencial de guarda extraordinário. Gente, eu acho muito interessante para os apreciadores dos grandes vinhos dos Alentejo, dos grandes ícones da região, o Garrafeira dos Sócios, você terá a oportunidade de degustar, avaliar, perceber a evolução das duas safras, vale muito a pena. Permitir-se ir além e sair do conhecido, da zona de conforto e degustar coisas novas. A minha dica para vocês é este vinho incrível, maravilhoso que o Rui veio trazer e contar toda a história de evolução desse ícone do Alentejo. Saúde! Quando a gente fala aqui em Reguengos, é baixíssima produção. Qual é a quantidade por safra que vocês produzem desse vinho? A média são 30 mil garrafas, mas devo acrescentar que desde 82, nos 40 anos que temos Garrafeira, fizemos menos de 20 edições. Significa que saltámos bastantes anos, porque só produzimos Garrafeira em anos realmente excepcionais. O Alentejo já é consolidado no Brasil. Eu acredito que é uma região muito querida por nós. É muito agradável e fácil apreciar um vinho alentejano. O que a gente pode esperar para os próximos anos de Alentejo? A experimentação não terminou no Alentejo, nem vai terminar. Existem castas novas a serem experimentadas, existem novas técnicas de vinificação, existem novas combinações, existe aquela arqueologia enológica que falámos há pouco. Portanto, há muitas coisas novas que com certeza vão aparecer, quer por parte de outros produtores da região, quer com certeza por parte da Carmim. Para quem nos assiste e tem curiosidade de conhecer a Carmim, vocês estão aptos a receber esse enoturismo? Como funciona essa receptividade do turista, do vinho ali na Carmim? Com a marcação, podemos fazer desde visitas à adega, provas de vinhos, algumas visitas às vinhas, se necessário for, ou se existir interesse por parte de quem faz a marcação. Acima de tudo, o que eu recomendo é que façam a marcação para falarmos e para encontrarmos um fato à medida para quem nos visita. E para o pessoal ter uma noção de distância, Reguengos de Monserrate está a quanto tempo de Lisboa, de carro? Estão a cerca de 2 horas de viagem. Em condições normais fazem a viagem em menos de 2 horas, diria eu.
Bem, é bem próximo, não é longe. Ali é tudo muito fácil, não é? Tudo perto. O Alentejo é conhecido por retas acima de tudo e poucas curvas. Maravilha. Rui, seja sempre muito bem-vindo ao Brasil, que você possa voltar muito mais vezes para nos trazer mais ótimas notícias, vinhos, novidades e que logo a gente possa estar lá gravando, levando os nossos espectadores para conhecer a Carmim pessoalmente. Seja sempre muito bem-vindo. Foi um prazer.